Fala pessoal, você acha que Pokémon é um mundo fofinho, cheio de criaturinhas adoráveis somente? Então me responde uma coisa, e se eu te dissesse que existem seres que sequestram pessoas, brinquedos que voltam à vida somente pela vingança, e criaturas que te levam e nunca mais te devolvem? Pois é, isso tudo está descrito na própria Pokédex. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar no lado mais sombrio desse universo, para descobrir os 15 Pokémons com as descrições mais bizarras e perturbadoras da Pokédex. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também é fã de Pokémon, porque depois dessa lista, você nunca mais vai olhar a Pokédex do mesmo jeito. Então bora pro vídeo. Em 15º lugar, temos o Pokémon do tipo normal dragão, Drampa. Ele parece um dragãozinho tranquilo, com sua barba e bigode, digamos assim. Mas na Pokédex de Ultra Sun, Drampa mostra um lado completamente inesperado. Se uma criança que ele gosta sofrer bullying, ele resolve do jeito mais extremo possível. Ele encontra a casa daquele agressor e coloca fogo em tudo, sem aviso e sem conversa, como se fosse um verdadeiro guardião protetor, hardcore, e com um senso de justiça totalmente fora de controle. Em 14º lugar, temos o Pokémon psíquico, Kadabra. O Kadabra tem na sua Pokédex de Firehead uma descrição bem bizarra. Um belo dia, um garoto com poderes psíquicos acaba acordando, e quando ele se olha no espelho, ele percebe que ele é um Kadabra. Isso acaba abrindo um leque de possibilidades e teorias da conspiração. Será que é possível um humano virar Pokémon? Não sabemos. E pela linha evolutiva, primeiro vem o Abra, depois vem o Kadabra. Então, esse fato de um humano virar um Kadabra é extremamente perturbador. Em 13º lugar, temos um Pokémon do tipo normal lutador, Bewear. Ele parece um ursinho de pelúcia muito fofinho, mas por trás da sua aparência fofa, tem uma armadilha mortal. Na Pokédex de Pokémon Moon, é explicado que Bewear tem um hábito de abraçar os seus companheiros, com muito amor e afinco, só que esses abraços já tiraram a vida de vários treinadores. Ele é forte demais para perceber o próprio impacto das suas ações, ou seja, é um carinho matador, o verdadeiro amor que mata. Em 12º lugar, temos um Pokémon de água psíquico, Slowking. A prova que a inteligência pode vir das formas mais estranhas possíveis. Segundo a Pokédex de Pokémon Black, Slowking só ganhou sua inteligência absurda depois que um Shelter mordeu a sua cabeça. E essa inteligência dele é comparável com os cientistas mais renomados do mundo. Só que isso também nos leva a um questionamento. Será que a inteligência pertence ao Slowpoke original que somente destravou? Ou ao Shelter, que é aquela conchinha ali que mordeu ele? Quem será que está no controle dessa fusão? Em 11º lugar, temos um famoso Pokémon elétrico, Raichu. Na Pokédex de Pokémon Firehead, é dito que Raichu pode liberar até 100.000 volts de eletricidade, algo suficiente para matar um elefante indiano. E o interessante aqui é justamente essa citação do elefante indiano. Já foi teorizado há tempos atrás se no universo de Pokémon existiriam os Pokémons e os animais comuns como nós conhecemos no nosso mundo. E o fato de ter a citação de um elefante indiano dentro da Pokédex nos faz teorizar que provavelmente existem, além dos Pokémons, os animais normais. Em 10º lugar, temos uma das descrições mais tristes do universo de Pokémon, um dos conceitos mais bizarros. Em Pokémon Black 2 e White 2, descobrimos isso, que o Pokémon psíquico, aquele porquinho fofo chamado de Spoink, mantém seu coração batendo, pulando através da sua mola, que é o rabinho. E o que acontece? Se ele parar de pular, o coração para e ele morre. Simples assim. Um Pokémon que realmente não pode se dar ao luxo de descansar, pois a sua vida depende disso. Algo bem inusitado e praticamente cruel, se formos ver. Ele só pararia quando ele evolui para Grampig. Em 9º lugar, temos a descrição de um dos Pokémons mais amados do universo Pokémon e um dos mais famosos do tipo fogo. Estamos falando de Charmander. Um detalhe sombrio na sua descrição da Pokédex de Pokémon Shield, e que já foi referenciado em anime isso, é que na ponta da cauda do Charmander existe uma chama, e essa chama está diretamente ligada à vida dele. Se essa chama apagar,
por exemplo, se ele ficar sem proteção em um ambiente chuvoso, a chama pode apagar, e com isso, a sua vida também se acaba. Ou seja, essa é a verdadeira chama que representa a vida. Em oitavo lugar, temos uma das descrições mais tristes do universo Pokémon. O famoso Pokémon de terra e um dos 150 primeiros, Cubone. Na sua descrição da Pokédex de Pokémon Rubi e Safira, é dito que o crânio que Cubone utiliza é o da sua própria mãe. Ele perdeu ela ainda muito cedo e nunca superou isso. E nas noites de lua cheia, ele olha para o céu e lembra dela e começa a chorar. E aquelas manchas que se encontram no crânio são as lágrimas de Cubone, um verdadeiro laço familiar. Em sétimo lugar, temos o Pokémon Fantasma Voador, Drifloon. Ele lembra um balãozinho fofinho, só que na Pokédex de Heart Gold Soul Silver é dito que as crianças muitas vezes confundem Drifloon com um balão e acabam pegando o que parece ser uma cordinha que ele tem em seu corpo, como se fosse um balão, e nisso eles simplesmente desaparecem, sem explicação, sem rastro, e ninguém consegue descobrir para onde eles foram. Algo realmente assustador. Em sexto lugar, temos um Pokémon que representa a vingança encarnada. Pokémon do tipo fantasma, Banette. Em sua Pokédex de Pokémon Ultra Sun, é dito que ele foi um brinquedo no passado, que foi abandonado e jogado fora. Lembra um pouco de Toy Story essa parte. E nisso, o brinquedo acabou sendo possuído por um espírito. Mas ele não apenas voltou à vida, ele voltou por conta de um propósito: encontrar quem o abandonou e se vingar. Uma história que lembra um pouco Toy Story e um pouco de Chuck, o brinquedo assassino. Bem exótico essa combinação, no mínimo. Em quinto lugar, temos o Pokémon do tipo Fantasma Planta. E aqui é uma história triste também. Phantumb, na sua Pokédex de Pokémon Y, é dito que são Pokémons que nasceram através dos tocos das árvores, que foram possuídos pelos espíritos de crianças que morreram na floresta. E isso acaba mudando totalmente o conceito desse Pokémon, pois, apesar de ser um Pokémon do tipo fantasma que está assombrando as pessoas na floresta, pelo fato de serem crianças que estão perdidas e abandonadas, Phantumb vai atrás dessas pessoas que estão na floresta, entre aspas, perseguindo, para tentar fazer amizade e companhia, pois ele morreu solitário em vida. E agora ele quer achar um amigo para conseguir sair daquele lugar e ter paz do espírito. Em quarto lugar, temos um outro Pokémon do tipo Fantasma Fogo. Este é Lampen. Na Pokédex de Pokémon Shield, é dito quase que de forma macabra que este fantasma se disfarça de lâmpada nas cidades. E quando ele encontra alguém, uma pessoa que está próximo do seu leito de morte, ele começa a perseguir essa pessoa, silenciosamente e sem pressa, apenas aguardando o momento da partida da pessoa. Uma descrição realmente perturbadora e assustadora. Em terceiro lugar, saindo do universo dos Pokémon fantasmas, temos um Pokémon do tipo Fogo Puro. Ele é Darumaka, um Pokémon que lembra o famoso item da sorte Daruma. Na sua Pokédex de Pokémon White, é dito algo completamente inesperado. Os excrementos de um Darumaka, eles acabam sendo bem quentinhos, e por conta disso, as pessoas no inverno acabam colocando os excrementos do Darumaka dentro das suas jaquetas e blusas para ser quase que um aquecedor natural. Algo bem bizarro e desconfortável pensando naquilo, mas deve trazer um conforto enorme para quem está no frio. Pelo menos não deve ter odor. Em segundo lugar, um Pokémon do tipo psíquico puro e um dos 150 primeiros. Estamos falando de Hypno. Sua descrição em Pokémon Fire Red é quase que um relato de um incidente. Hypno usou seu pêndulo para hipnotizar uma criança, e após isso, ele acabou levando ela embora. O ponto aqui é que em outros relatos de Pokédex é dito que Hypno é um devorador de sonhos. Então, se nós associarmos esses dois relatos de Pokédex, nós podemos teorizar que, Hypno estava com fome, hipnotizou uma criança e levou ela para ser o seu praticamente almoço, janta, no sentido de estar se alimentando constantemente dos sonhos dessa criança. Algo bem perturbador, para dizer o mínimo. Por fim, vamos para o nosso primeiro lugar. Aqui temos um Pokémon do tipo planta-fada, Shiinotic.
Na sua Pokédex de Pokémon Sun, é dito que é uma verdadeira floresta das armadilhas quando você encontra um Shiinotic. Ele lembra um cogumelo e emite luzes estranhas que acabam confundindo as pessoas que estão na floresta. As pessoas vão seguindo essas luzes, só que o problema é que quando você começa a segui-las, você nunca mais encontra o caminho de volta da floresta. E simplesmente assim, você se perde e desaparece por completo. Acho que é o verdadeiro exemplo que nem sempre uma luz no fim do túnel é algo de esperança. Às vezes pode ser somente a luz do trem que vai passar por cima de você. E essa foi a nossa lista dos relatos mais interessantes na Pokédex. De histórias tristes a relatos perturbadores. A Pokédex é uma prova viva que o mundo Pokémon não é tão inocente quanto parece. E por trás dessas criaturinhas fofas existem verdadeiras histórias de perdas, vingança e até de desaparecimentos. E talvez o mais estranho de tudo é que isso sempre esteve ali, só faltava alguém parar e prestar atenção nos registros. Mas agora eu queria saber de vocês, qual dessas histórias mais te surpreendeu? E qual Pokémon você nunca vai olhar do mesmo jeito, achando que era extremamente fofinho, mas tinha todo esse background por trás? Comenta aqui embaixo. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, pois tem vídeo novo aqui no canal toda semana. E já manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga fã de Pokémon que você acha que também vai curtir esse vídeo. Eu sou o Geeks e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!